Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Secretarias apresentam prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano na Câmara Municipal. 10% de redução. Andar de ônibus na cidade do Rio pode ficar mais barato em breve. E a turma do futevôlei não para de comemorar. Um projeto de lei tornou o esporte patrimônio imaterial e cultural do Rio. 2 debates públicos movimentaram a terça-feira na Câmara Municipal. Foi dia das secretarias de Fazenda e de Saúde fazerem a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou os debates. No debate público, a secretária municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto, falou do desafio fiscal de 4 bilhões de reais no orçamento da prefeitura. Isso foi previsto no início do ano e nós fizemos um planejamento, um plano de ação do lado da Receita, para aumentar receitas extraordinárias, né? Apresentamos o projeto do IPTU, apresentamos o projeto de lei que dá grandes descontos a grandes devedores, a todos aqueles que têm débitos com a prefeitura. Estamos aguardando a entrada, ingresso de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Vendemos a folha de pagamentos da prefeitura por 490 milhões de reais na semana passada. Enfim, isso tudo nos traz aí um respiro, mais uma vigilância constante nos gastos até o final do ano. O vereador Paulo Pinheiro criticou o atraso na prestação de contas. A prestação de contas, a gente, na verdade, está um pouco atrasado, né? Isso era do primeiro quadrimestre, né? Então, a vida está tão dinâmica, as coisas estão tão rápidas, que a gente já até esquece um pouco o que aconteceu nesse quadrimestre e lembra os resultados já do segundo quadrimestre. A secretária ainda comparou os números na arrecadação desse primeiro quadrimestre com o mesmo período do ano passado. A receita total, em 7 meses do ano, fica em 13 bilhões e meio. Se compararmos com o ano passado, essa receita foi de 16 bilhões e meio, 3 bilhões a menos. Mas 2 bilhões desses 3 bilhões referem-se a empréstimos, que recebemos ano passado para realizar investimentos por conta das Olimpíadas, que esse ano não existiu, nosso investimento foi muito baixo esse ano, 100 milhões. Mas o outro bilhão, que é uma queda nada expressiva, recai sobre a queda de arrecadação, fruto da menor atividade econômica, somente nos tributos de ISS e ICMS. Segundo a secretária, a expectativa é de que a prefeitura feche o ano com uma receita de cerca de 25 bilhões de reais. A presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, fez um balanço do debate e disse que o papel da Câmara é fundamental para ajudar a equilibrar as contas. A Câmara tem um papel fundamental no apoio a buscar caminhos e alternativas para dar sustentação à cidade. Nós temos responsabilidades com os hospitais abertos, com as escolas funcionando, enfim, com todos os serviços públicos municipais atuando, mas nada disso acontece se não tiver arrecadação, não tiver recurso suficiente. A gente precisa ter a responsabilidade de divulgar, de dizer para a população qual é a real situação da cidade e o que nós temos que fazer para tentar dar sustentação e melhorar a situação que a cidade vai enfrentar, o que o Estado já enfrentou, que a União vem enfrentando, porque essa crise não é municipal, essa crise é nacional. Em seguida, foi a vez do secretário municipal de saúde apresentar a atual situação da pasta, que tem um orçamento previsto de 5 bilhões de reais. Acreditamos que já a partir da prestação de contas do segundo quadrimestre, nós já teremos a verdadeira produção ambulatorial individualizada. O secretário também destacou as principais metas da pasta. Já inauguramos 3 clínicas. Essa terceira foi inaugurada ontem em Realengo. Temos mais 4 clínicas de família para serem inauguradas na Maré, no Grajaú, nas próximas 2 ou 3 semanas. Apesar da gente ter encontrado um déficit enorme na Secretaria Municipal de Saúde desde o início do ano, esse déficit acima de 400 milhões, que foi decorrente de a expansão do Programa de Saúde da Família em 2016, não previsto para 2017, municipalização de 12 hospitais estaduais também não previstos no orçamento de 2017. Mas a Secretaria Municipal de Saúde fez um esforço enorme, a gente já reduziu, já cortou
mais de 400 milhões de reais. Só das OS a gente reduziu 270 milhões sem atingir a assistência. O vereador Paulo Pinheiro falou da crise na saúde. É uma crise grave na saúde. Qual é essa crise? O que isso torna para a população importante? Chega lá no hospital, não tem como atender, não tem material, falta medicamentos, os profissionais não estão podendo trabalhar porque não recebem, por exemplo, das OS, não recebem o vale transporte, vale card, né? aquele negócio de transporte que eles utilizam, não vão trabalhar, não recebem o vale alimentação, ou seja, há uma crise. Os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, têm a luz cortada por falta de pagamento. É uma crise enorme que a população. Por que tem essa crise? Porque a prefeitura tem um orçamento, o Eduardo Paes mandou um orçamento para esse ano absolutamente louco, um orçamento que ele sabia que não ia ser alcançada a receita para isso. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa terça-feira. Projeto de lei do vereador Jair da Mendes Gomes estabelece isenção do pagamento do IPTU a donos de imóveis vítimas de enchentes. Proposta dos vereadores Dr. João Ricardo e Luiz Carlos Ramos Filho concede isenção tributária a eventos voltados à adoção de animais abandonados. O vereador Raimon fala sobre o projeto de lei que cria política municipal para a população em situação de rua. O prefeito Marcelo Crivella sancionou uma lei que vai facilitar a vida de quem pretende empreender na cidade. A repórter Simone Braga conversou com o presidente da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Simone. A lei sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella revoga de uma só vez 12 textos que, mesmo em vigor, não produzem mais efeito. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador Leandro Lira. Vereador, esse é o primeiro passo do trabalho da Frente Parlamentar? Com certeza, esse é o primeiro passo da Frente pela Desburocratização. A gente já identificou outras leis que, à semelhança dessas, também não produzem mais efeitos, mas que estão sendo carregadas no corpo legislativo do município, no corpo de leis. E essa é uma iniciativa exatamente que é a primeira da espécie aqui na Câmara Municipal. A gente começou com esse grupo de legislações lá da década de 90 para justamente conscientizar os parlamentares aqui, a prefeitura, que esse tipo de iniciativa é importante, que o trabalho legislativo não é apenas de produção de normas, mas é também de revogação, no caso, para que vigorem apenas aquelas estritamente necessárias e para que a gente possa ter um arcabouço de leis mais compreensível e mais amistoso para quem precisa entender. Então, pois é, e na prática, de que forma as pessoas podem se beneficiar com essa lei? Exatamente, então nós começamos exatamente pela parte tributária, porque em geral são as questões mais complexas que tem no município. E justamente a existência de muitas leis esparsas sendo carregadas no Código Tributário Municipal dificultam a compreensão de quem está lá fora. Porque nem todo mundo tem que ser especialista na área, né? Então, quanto mais enxuta for a legislação, quanto mais compreensível, mais acessível ela for, melhor para o cidadão que está lá fora. Então, esse é o intuito. Como eu falei, a gente já identificou outras legislações, a gente vai dar continuidade nos trabalhos, a frente está ativa. A gente parte não só para leis, mas também para taxas, por exemplo, que existem no município, que só aumentam a insegurança jurídica, porque sequer os patamares de arrecadação são significativos. E a gente pretende estar expandindo esse trabalho exatamente para dar um ambiente de negócios e uma maior segurança para quem empreende e gera emprego aí no Rio de Janeiro, ainda mais nesse período tão dramático para a cidade. E agora já foi uma primeira vitória também, né? Com certeza, com certeza. A gente fica muito feliz realmente que o trabalho teve o eco que a gente, na verdade, foi melhor do que nós esperávamos e, assim, isso só renova os ânimos para que a gente leve a iniciativa mais à frente. E a passagem de ônibus na cidade do Rio pode sofrer uma nova redução, dessa vez de 10 centavos. O vereador Renato Cinco entrou com uma representação no Ministério Público para que cumpra uma determinação do governo federal de 2013. A reportagem é de Renato Chapô. Já se vão 4 anos e nada. Em 2013, o governo federal diminuiu a alíquota do PIS/PASEP das empresas de ônibus em todo o país. O objetivo era uma redução do preço da passagem. O Tribunal de Contas do Estado determinou esse ano que as empresas cumpram a lei, o que faria o preço das passagens cair novamente, desta vez de R$ 3,60 para R$ 3,50. Mas, de acordo com o vereador Renato Cinco do PSOL, tudo depende de uma auditoria que está sendo feita pelo Tribunal de Contas do município há 4 anos. Por causa da demora no cumprimento da lei, ele decidiu recorrer à Justiça e entrou com uma representação no Ministério Público Estadual.
Eu fiz um requerimento de informações ao Tribunal de Contas e a resposta que eu obtive é de que eu estou correto no mérito, mas que o Tribunal de Contas está aguardando a realização de uma auditoria para poder recalcular os valores. Só que está aguardando desde 2013, quando essa auditoria foi iniciada. Então eu entrei com uma representação do Ministério Público pedindo da Justiça que o repasse seja feito, isso seria uma redução de em torno de 10 centavos no valor das passagens, e também que os empresários de ônibus restituam à população os milhões de reais que eles arrecadaram indevidamente desde 2013. Mas os problemas não terminam no preço da passagem. Um levantamento contratado pela Prefeitura em 2013, ainda na gestão de Eduardo Paes, revela várias reclamações dos passageiros. O estudo custou 11 milhões de reais e foi cancelado antes do prazo determinado para o fim. Mesmo assim, chegou a algumas conclusões que prejudicam o usuário. 57% das linhas rodam com menos carros do que deveriam. No horário de pico, deveria haver pelo menos 10% a mais de ônibus circulando. Nas ruas, as pessoas confirmam o resultado da pesquisa. Tem dia que é meia hora, 1 hora esperando o ônibus. Depende da sorte. Mas isso em qualquer hora ou depende da hora Da hora do rush, normalmente a hora do rush. A hora do rush é a hora que a gente quando vai para casa ou quando está vindo para trabalhar. Eu sinto que falta, principalmente nesse horário de ir embora para casa. Tem muita linha que não passa por aqui, eles dão uma volta, então está faltando bastante condução aqui. Em média, você fica quanto tempo esperando o ônibus? 45 a 55 minutos eu fico aqui. Segundo Renato Cinco, outro dado revelado pelo estudo foi a falta de fiscalização das empresas. O município não fiscaliza as contas das empresas. É uma caixa preta ainda, toda a circulação de dinheiro nas empresas de ônibus. Confira agora os destaques da sessão do Legislativo Carioca dessa terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador professor Adalmir, que prevê a criação do programa Disque Solidariedade. Para mim é uma satisfação enorme, é um projeto que eu vejo de grande importância para o povo carioca. E o mais importante, vai de encontro ao lema do nosso prefeito, que é cuidar das pessoas. O projeto Disque Solidariedade terá a oportunidade de ajudar as famílias mais necessitadas e também trabalhando em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, uma secretaria que está mais próximo dos mais necessitados. Os parlamentares também utilizaram a tribuna para discutir o projeto de lei de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que cria, no âmbito do município do Rio de Janeiro, a pichação zero. Eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que percebam que este projeto de lei, no final das contas, é um projeto de lei perigoso, porque é baseado numa lógica de que basta aumentar o medo para conscientizar as pessoas, e muitas vezes a consciência pelo medo não é o caminho que nós deveríamos recorrer sobre isso. Segundo, uma perspectiva de reconhecer como manifestação cultural uma arte urbana que é o grafite, e aí o perigo que existe sobre essa situação num projeto de lei como esse, que aumenta a criminalização sem diferenciar o que é de fato, e portanto é um embate contra uma lógica de manifestação de uma arte urbana que precisa ser reconhecida pelo município. Existem hoje grupos que fazem belos trabalhos na cidade, que embelezam determinadas paredes que estão, enfim, largadas e que não têm vida. Mas a gente não pode deixar de registrar o dano que causa a pichação, por exemplo, nos monumentos. A Fundação Parques e Jardins tem um trabalho louco para conseguir tirar a pichação de monumentos da cidade. A lei federal, ela faz a distinção entre pichação e grafite apenas pelo termo. Apenas pelo termo. Ou seja, então, baseado em nós não sabemos o que é grafite, o que é arte, porque uma pichação pode ser arte, desde que não seja no meu portão. No meu portão eu sei o que é grafite, o que é arte. No meu portão, no seu portão. Agora, quando não é no nosso portão, a gente fica com esse debatezinho bobo, de que não se consegue diferenciar o que é pichação e o que é grafite.
Nós queremos para o Rio de Janeiro uma cidade plural, uma cidade com todas as cores, uma cidade com todos os gostos, uma cidade com todos os matizes. Essa é a cidade que a gente quer. E aí, é claro, né, com toda a boa intenção que certamente o vereador que apresenta o projeto tem, mas a compreensão de que não haverá distinção entre o que é grafite e o que é pichação, nós corremos um grande risco de daqui a pouquinho fazermos uma caça às bruxas, como se a gente estivesse na Idade Média, onde a ordem é estabelecida pelo poder e não é discutido com a sociedade. Eles tentam levar para o lado de que eu estou colocando no mesmo joio uma pichação e um grafite. Mas, repito, a legislação federal é bem clara quanto a isso. Então, a pessoa que votar contra o projeto, eu acredito que está sendo a favor da pichação. E nada mais prova do que esses movimentos que estão na rua, quebrando tudo, pichando tudo, são exatamente iguaizinhos, são aqueles movimentos que são representados por esses parlamentares que estão criticando essa proposta aqui. Então eu acredito que esse projeto vai ser aprovado aqui na Câmara, e não, se não for aprovado aqui na Câmara, os cidadãos vão ter acesso nas redes sociais e nas mídias quem é a favor de pichação e quem não é, porque todos nós sabemos o que é pichação e o que é grafite. Após muita discussão, a votação do projeto de lei foi adiada. Criado por um grupo de amigos na década de 60, o futevôlei virou febre nas areias cariocas. E os praticantes do esporte não param de comemorar a iniciativa do vereador Marcelo Siciliano. Um projeto de lei do parlamentar tornou o futevôlei patrimônio imaterial e cultural do Rio. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Bola, areia, rede. Junte tudo isso e acrescente uma boa pitada da ginga carioca. E o resultado é o futevôlei. Amizade, bola, praia, gente bonita, né? Isso é fundamental para o esporte. O futevôlei foi criado por um grupo de amigos do então atacante do Botafogo, Otávio Moraes, o Tatá, na década de 60. Eles costumavam jogar na praia de Copacabana, mas ao longo dos anos a mania foi se espalhando por outras praias e ganhando mais adeptos. Até o craque Maradona bateu uma bolinha em Copa em 1986. Considerado um craque do futevôlei, Júnior Negão já jogava nessa época. No meu tempo o jogo era outro, né? Porque a rede era alta, eram 3 toques, tinha que ter muito controle de bola. Hoje não, hoje o jogo é muito na saúde, né? Você tem que ter um vigor físico muito bom, a rede é mais baixa. Mas é um esporte bonito, né? Um esporte que, quer dizer, eu que sou da praia, né? Sou criado no Leme, eu fico maravilhado, a gente vê hoje essa garotada aí, realmente é sensacional. E é importante também ter muita escolinha, né? Hoje o futevôlei é muito forte, o futevôlei hoje é o esporte mais praticado na praia, com certeza é o futevôlei. O futebol foi inventado pelos ingleses, o vôlei pelos americanos, mas o futevôlei é nosso e agora está registrado. Em junho deste ano, o esporte foi reconhecido como patrimônio imaterial e cultural do Rio. O projeto de lei é do vereador Marcelo Siciliano, praticante do futevôlei há mais de 30 anos. Eu vi o crescimento do futevôlei desde aquela época, né? Então hoje você encontra futevôlei em vários bairros da cidade do Rio de Janeiro, em praças, as pessoas se divertem em quadra também poliesportiva, jogam de tênis. É um esporte realmente que ele é muito eclético. Além de ser um esporte maravilhoso, trabalhar a saúde, trabalhar a coordenação motora, dá a possibilidade de jogar idoso, criança, homem, mulher, gordo, magro. É um esporte realmente que trabalha a coordenação motora, o equilíbrio. Parabéns aí para a iniciativa do vereador Marcelo Siciliano e para todo o povo carioca. Mais uma vez, a gente mostrando a felicidade, o estado de espírito de ser carioca, e o futevôlei consegue mostrar isso muito claramente para toda a população. Romário, um dos principais garotos propaganda do futevôlei, também aprovou a iniciativa. E isso é uma satisfação para todos, principalmente para mim que sou praticante e amo esse esporte, e não poderia deixar aqui de parabenizar a todos os vereadores que votaram a favor, e um parabéns especial ao vereador Marcelo Siciliano, meu amigo, meu irmão. A promulgação da lei foi só o primeiro saque. Marcelo Siciliano ainda espera fazer muitos pontos nesse jogo. A gente tem muita vontade de tornar o futevôlei uma das atividades esportivas da Olimpíada e Copa do Mundo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E eu, como vereador, o máximo que eu pude fazer nesse momento foi tornar o futevôlei patrimônio cultural e material da cidade, que com isso a gente consegue, através da Secretaria de Cultura, angariar recursos para fazer eventos, através da Lei Rouanet. Então acho que é um passo muito grande que eu consegui dar para o futevôlei no município. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.
Até amanhã.